O tema de hoje é reconciliação, tá? O texto que a gente vai estudar, vai meditar hoje, está em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Tá? Fica 18 até o final. A gente vai fazer a leitura aqui da palavra de Deus, depois nós vamos orar. Diz assim: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Até aquela leitura da palavra. Vamos orar. Querido Deus, queremos pedir a Tua bênção nesse momento para estudarmos a Tua palavra e graças, Senhor, para falarmos dela. Peço que Tu nos dê um coração que aprenda e que seja moldado pela Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o tema de hoje de falar sobre reconciliação, e essa é uma palavra muito importante dentro da Bíblia, dentro do Evangelho. Apesar dela ser uma palavra importante dentro do Evangelho, ela não é uma palavra muito comum, amém? É mais Paulo que usa ela, amém? Paulo ele vem usar ela 5 vezes, amém? Paulo vai usar ela 5 vezes, e ela é uma palavra-chave, amém? A reconciliação, a palavra reconciliação é uma palavra-chave. O próprio Evangelho é chamado de, a mensagem do Evangelho, ela é chamada de a palavra da reconciliação, amém? E a pregação do Evangelho, ela é chamada de ministério da reconciliação. Então ela tem a reconciliação, essa palavra, ela tem uma importância dentro da mensagem do Evangelho, que é a obra de Deus por meio de Jesus Cristo. É interessante que assim que Paulo resume a pregação do Evangelho, ou melhor dizendo, o conteúdo do Evangelho. Veja, o conteúdo do Evangelho, ele é descrito da seguinte forma, olha o verso 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, veja, o conteúdo do Evangelho, ele é descrito como a reconciliação de Deus conosco por meio de Cristo. Amém? Então, é esse o sentido que o Evangelho lhe traz, a ideia de reconciliação. Amém? E em seguida, Paulo ele faz um apelo para que nós nos reconciliemos com Deus. Amém? Nós nos reconciliemos com Deus. Nós ouvimos a mensagem da reconciliação e em seguida nós somos chamados a responder a essa mensagem com fé em Jesus Cristo, que ele fala no final do verso 20, assim, suplicamo-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, para a gente entender um pouco essa palavra, né, esse termo, essa palavra, reconciliação, eu vou aqui destacar 4 pontos aqui com vocês. O primeiro é o que é reconciliação. O primeiro ponto é justamente esse, o significado da palavra reconciliação.
Basicamente, irmãos, reconciliação significa troca de relações. Amém? Troca de relações. O que isso quer dizer de uma maneira mais prática, uma maneira mais simples? Quando se troca uma relação de inimizade para amizade. Eu trocar uma relação de oposição, eu estou me opondo a alguém, para uma relação de harmonia. E a reconciliação, ela pode ser feita da seguinte maneira: ela pode ser feita por um terceiro, que é uma pessoa estranha, uma pessoa alheia àquela oposição, uma pessoa que não está fazendo parte daquela oposição. Ela pode também ser feita por uma das partes, um dos lados, seja a parte ofendida, ou seja a parte que foi a ofensora. No Novo Testamento, a reconciliação, falando a nível humano, falando das relações, a nível humano, ela é feita, ela é responsabilidade daquele que causa a ofensa. Amém? Então, eu causei a ofensa, então eu tenho o dever de me reconciliar com a pessoa que eu ofendi. Está dando para entender? O Senhor Jesus, ele fala sobre isso no Sermão do Monte. Ele diz assim, olha: deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então, aquele que causou a ofensa tem o dever de buscar reconciliação com aquele que foi ofendido. Amém? Com aquele que foi ofendido. Então, nesse caso, como a gente está estudando aqui, o ofensor, ele toma a iniciativa, amém, de corrigir o seu erro. Como ele faz isso? Confessando a sua culpa, certo? Fazendo a reparação do dano causado, caso haja algum dano, algum prejuízo causado, e pede perdão pela ofensa que ele causou. E uma vez que acontece isso, ele vai se submeter à decisão da parte ofendida. Amém? Se a parte ofendida der uma resposta favorável, à reconciliação, certo? Então, relembrando, a nível humano, a nível das relações humanas, a reconciliação, ela depende, a iniciativa dela depende da parte que causou a ofensa. Amém? Da parte que causou a ofensa. Mas agora entra um pequeno detalhe, porque não é assim com Deus. Amém? Não é assim com Deus, não é assim na reconciliação entre Deus e os homens. Por que não é assim? Porque isso aqui nós já estudamos. Quem é que toma iniciativa a nível humano de buscar reconciliação? É um homem, né? A nível das relações humanas, quem toma a iniciativa de buscar reconciliação é aquele que causou a ofensa. Não é assim na relação entre Deus e os homens. Amém? Não é assim na relação entre Deus e os homens. Por quê? Porque na reconciliação entre Deus e os homens, é Deus quem toma a iniciativa e ao mesmo tempo Deus é a parte que foi ofendida. Se a gente fosse tomar a nível humano, certo? A nível humano, quem deveria primeiro buscar a reconciliação deveria ser quem? O homem, porque foi o homem que causou a ofensa. Mas no nível da reconciliação entre Deus e os homens, não é assim que ocorre, certo? Não é assim que ocorre. Primeiro é Deus quem toma a iniciativa, e ao mesmo tempo Deus é a parte ofendida, certo? Veja o que Paulo diz no verso 19: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou na mensagem da reconciliação. Então veja, aqui o texto ele mostra que é Deus quem toma a iniciativa da reconciliação. Amém? Então, a solução para aquela quebra de harmonia que o pecado causou entre Deus e os homens é obra de Deus.
Amém? Deus, ele tomou a iniciativa. Não é à toa que a Bíblia fala, em Jonas 2,9, que a salvação pertence ao Senhor. Não é assim, Deus deu um passo e depois fica com a gente. Não, tudo pertence a Deus. Amém? Nunca é dito nas Escrituras que os homens devem buscar primeiro a reconciliação com Deus. Amém? Nunca é dito nas Escrituras, ou também que Deus foi reconciliado com os homens. Não. É o próprio Deus quem toma a iniciativa da reconciliação. É o próprio Deus, o reconciliador. Veja, e quando Paulo fala, irmãos, aqui no verso 20, assim suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus, parte final do verso 20, porque ele não está falando que nós devemos consertar a nossa vida, ou seja, consertar os nossos pecados na esperança de que Deus se torne favorável a gente. Então, seria mais ou menos assim: eu vou me consertar primeiro, eu vou me consertar para que Deus me seja favorável. Amém? Não é assim que ocorre a reconciliação, certo? Não é assim que ocorre a reconciliação. Como é que a reconciliação ocorre? Ela ocorre quando nós aceitamos de uma maneira humilde, por meio da fé, a reconciliação que Deus já fez conosco por meio de Cristo. É assim que ela ocorre. Amém? Então, esse é o primeiro sentido, o significado da palavra reconciliação. Deu para entender? Amém? Então, reconciliação significa aquela mudança de estado, mudança na relação de inimizade para amizade com Deus. Certo? Segundo ponto é sobre a necessidade de reconciliação. Amém? A necessidade. Primeiro a gente viu o conceito. Amém? Primeiro a gente viu o conceito. Agora a gente vai ver a necessidade. Por que é necessário uma reconciliação entre Deus e os homens? Por que há essa necessidade? Pense comigo por um instante. Certo? Pense comigo por um instante. Quando eu falo sobre reconciliação, quando a gente fala sobre a palavra reconciliação, o que é que vem à mente de vocês, primeiramente? O que é que vem à mente? Pode ser quando a gente fala de reconciliação, pode ser que venha à mente que há uma separação entre as partes, pelo menos uma das partes há uma separação. Amém? Então, isso quer dizer que pelo menos uma das partes estão brigadas. Não é isso? Pois é, nesse caso há uma separação. Há uma separação, e essa separação é feita entre Deus e os homens. Ambos os lados estão no estado, por assim dizer, de inimizade. Certo? Então, a condição entre o homem e Deus é de inimizade. É dito que aqueles que Deus reconciliou por meio de Cristo, essas pessoas antes eram suas inimigas no entendimento, amém? Por meio das obras malignas que elas praticavam. Isso está em Colossenses 1:21. E segundo a Bíblia, o estado natural do homem, certo, do ser humano, é de inimizade contra Deus. Por que o estado natural do ser humano é de inimizade contra Deus? É exatamente porque o homem não consegue obedecer à sua lei. Amém? O homem natural, quando a Bíblia fala do homem natural, a ideia traz justamente uma pessoa não regenerada. Amém? Uma pessoa que está perdida nos seus pecados. Então, essa pessoa, naturalmente, ela não consegue obedecer à lei de Deus, e por isso ela é sua inimiga. Romanos capítulo 8, verso 7, diz o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pois, ele vai falar, por que ela é inimiga? Pois não está sujeita à lei de Deus, certo? E nem pode estar, certo? Então, o ser humano, ele se opõe naturalmente a Deus. Ele se opõe naturalmente, ele odeia obedecer à lei de Deus. Ele se
recusa a crer no Evangelho. Se fosse possível, o ser humano ele tiraria Deus do seu trono e anularia completamente a sua lei e o seu futuro julgamento. Certo? Se o ser humano pudesse, se nós pudéssemos fazer isso, nós faríamos. Então essa é a nossa realidade, nós já nascemos rebeldes à lei de Deus. Amém? Já nascem rebeldes à lei de Deus. Então veja, o ser humano ele está em inimizade contra Deus. Se por um lado o ser humano está em inimizade contra Deus por causa dos seus pecados, do outro lado Deus também está em inimizade contra os homens por causa dos seus pecados. E essa é uma realidade que tem sido negada hoje. A ideia de que Deus é inimigo do ser humano. Esse conceito tem sido esquecido, mas essa é algo que a Bíblia afirma com clareza. Ele diz que nós fomos reconciliados com Cristo quando nós ainda éramos seus inimigos. Isso está em Romanos capítulo 5, verso 10. Então, nós fomos reconciliados com Deus quando éramos objetos do seu desprezo e ódio. Amém? Então, em resumo, da parte do pecador, nós temos uma oposição injusta e pecadora contra Deus. Isso falando da parte do homem. E da parte de Deus, há uma oposição justa e santa contra o pecador. Quando ele vai escrever aos Efésios, ele diz que somos, por natureza, filhos da ira. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 2. Ou seja, nós somos herdeiros daquela vingança que Deus vai distribuir sobre aqueles que desobedecem a sua lei. E a ira de Deus, irmãos, ela não é a ira igual a ira humana, que muitas vezes é uma ira carregada de pecado, é uma ira pecaminosa. Não, a ira de Deus, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a sua reação, é a reação justa de sua santidade contra o pecado. A santidade de Deus, ela não suporta ver o pecado. E essa ira, ela manifesta na punição dos pecadores. Então, não é uma ira como se fosse uma fagulha. A Bíblia fala, talvez a gente tenha uma dificuldade de aceitar determinadas coisas das Escrituras, mas o salmista, ele fala que Deus é um Deus que se ira todos os dias. A Bíblia fala que Deus é um Deus que manifesta indignação todos os dias. Você já parou para pensar isso? Que Deus é um Deus que manifesta indignação todos os dias. E Paulo, ele vai falar que toda a humanidade pecadora está debaixo dessa santa e justa ira de Deus contra o pecado. Romanos, capítulo 1, versículo 18, fala o seguinte: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Então, esse juízo, certo? Esse juízo, esse julgamento de Deus contra os pecadores é o pano de fundo na qual o Evangelho lhe é apresentado. Veja, por um lado, temos os homens em oposição a Deus por causa dos seus pecados, e do outro lado nós temos Deus em oposição aos homens por causa da sua santidade e justiça, que exige que Deus puna o pecado. Então, aqueles que estão debaixo do domínio do pecado, eles estão naturalmente debaixo da ira de Deus. Então, é esse o contexto que o Evangelho foi anunciado, e é por isso que a reconciliação é necessária. Você consegue compreender por que é necessário que o homem se reconcilie com Deus? É exatamente por isso, por esse estado de inimizade. Amém? Então, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente evangeliza as pessoas, a gente não está evangelizando porque elas sejam boas, ou porque Jesus ama elas. Não, pelo contrário.
tais pessoas são inimigas de Deus e Deus é inimiga delas. A única coisa que quebra essa inimizade é justamente aquilo que Cristo fez por nós, que é exatamente o nosso terceiro ponto, sobre a realização da reconciliação. Ou seja, te viu o que é reconciliação, conceito de reconciliação, te viu por que é necessário. Agora, como foi possível, como foi feita essa reconciliação entre Deus e os homens? Como é que foi feita? Veja, reconciliação significa estabelecer a paz, certo? Quem é o responsável nas Escrituras por estabelecer a paz? Hein? Perfeito, Jesus Cristo é o responsável por estabelecer a paz. E qual foi o meio que ele usou para isso? A sua morte na cruz. A sua morte na cruz foi um meio pelo qual ele reconciliou consigo Deus e os homens. Como é que a gente pode entender isso? Claro, não vou falar de exaustiva sobre esse assunto, até porque o tempo não permitiria. Mas a gente pode destacar alguns pontos, 3 para ser mais exato. Primeiro ponto é que a reconciliação foi feita por meio da morte de Cristo. Amém? Por meio da morte de Cristo. Esse era o padrão do Antigo Testamento. Claro que a gente poderia passar horas, dias, semanas falando sobre esse assunto, sobre essa ideia do padrão do Antigo Testamento, mas, de uma maneira bem resumida, cada sacrifício que era feito no Antigo Testamento, como exigência de Deus para o seu povo, apontava para um sacrifício superior, que era o sacrifício de Cristo. Amém? O sacrifício perfeito de Cristo. Deus deixou claro que para que houvesse perdão de pecados, era necessário o derramamento de sangue. Amém? E quando a Bíblia fala, irmãos, sobre derramamento de sangue, sobre derramar sangue, sangue na Bíblia, derramamento de sangue é o mesmo que morte, é sinônimo de morte. Amém? Derramamento de sangue na Bíblia é sinônimo de morte. Então, a reconciliação entre Deus e os homens foi feito por intermédio da morte de Cristo. Amém? Segundo ponto, é que pelo derramamento do sangue de Cristo, foi feito a paz entre Deus e os homens. Aquela inimizade que todo ser humano nasceu com ela debaixo de Deus, a solução que Deus fez para isso foi enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar e assim desfazer essa inimizade que estava acontecendo. Então, por meio da morte de Cristo, a ira de Deus foi desfeita para sempre. Amém? É isso que nós chamamos de propiciação. Alguém lendo a Bíblia já encontrou essa palavra? Propiciação? Alguém já leu essa palavra? Propiciação? Já encontrou? Pois é, essa palavra significa justamente isso. O afastamento, ou a ideia de propiciação vem de propiciar, ou tornar propício, tornar favorável. Como é que Deus se tornou propício ou favorável a gente? Quando Cristo morreu em nosso lugar para desviar a sua ira sobre nós. Amém? Desviar a sua ira sobre nós. Paulo ele escreve em Romanos, assim, capítulo 5, versos 9 e 10. Assim agora justificados pelo seu sangue, ou seja, pela sua morte, muito mais ainda seremos salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, novamente aquela ideia, nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Bem, então, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi a responsável por Deus nos reconciliar consigo. Amém? Terceiro ponto
é que Deus reconciliou consigo o mundo por meio de uma troca judicial. Amém? Por meio de uma troca judicial. Dentre muitas coisas, a reconciliação envolve também a ideia de eu não atribuir mais os pecados aos pecadores, ou que aqueles pecados não sirvam mais para causar inimizade. Está dando para entender? Aquele pecado não serve mais para causar inimizade. Ele não tem mais um poder condenatório. A culpa dele não tem mais um poder condenatório. Mas como é que isso é possível? Como é que Deus, como é que o nosso pecado, ele não tem mais esse poder de causar inimizade entre nós e Deus? Bem, basicamente é o seguinte, é porque Deus atribuiu os nossos pecados a Cristo, certo? Deus, ele pegou a culpa do nosso pecado, certo? Deus pegou a culpa do nosso pecado e depositou na conta de Cristo. Amém? Deus pegou a culpa do nosso pecado e depositou na conta de Cristo. Então, a culpa do nosso pecado, os nossos pecados estavam sobre Ele, quando Ele foi lançado na cruz. E na cruz, Ele suporta a ira de Deus que era para cair sobre mim e sobre você. Está dando para entender? Então, na cruz, Cristo, Ele suporta a ira de Deus em nosso lugar. Essa é a razão porque nós não precisamos mais carregar os fardos dos nossos pecados, e essa é a razão porque Deus não se encontra mais irado conosco. Por quê? Porque Cristo, ele já suportou a sua ira em nosso lugar. Uma palavra muito importante na teologia é a palavra substituição. Amém? Cristo, ele é o nosso substituto. Amém? Ele carregou o nosso pecado em nosso lugar na cruz do Calvário. Amém? Ele conquistou a reconciliação com Deus, isso por um preço altíssimo. Então Deus, ele desviou a sua ira de nós, enviando o seu Filho justamente para morrer pelo nosso pecado. Amém? Então, é por isso que a reconciliação, ela é possível. Porque Cristo morreu pelos pecadores. Agora, Deus pode se reconciliar com os pecadores. Amém? Agora, como é que essa reconciliação, que é o nosso quarto e último ponto, como é que essa reconciliação é recebida? Como é que eu posso me reconciliar com Deus? Já vimos que Deus já fez a reconciliação por meio da morte de Cristo. Amém? Objetivamente falando, Deus já providenciou a solução para a nossa inimizade com Ele. Enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Amém? Esse é um resumo da mensagem do Evangelho. Amém? Mas essa reconciliação só se torna nossa quando nós a recebemos. Amém? Ela só se torna nossa quando a gente recebe ela. E como é que eu recebo essa reconciliação? É fazendo coisas boas? Eu me reconcilio com Deus fazendo coisas boas? Eu me reconcilio com Deus indo à igreja? Não. Nada disso é o meio que Deus escolheu para nos reconciliar consigo. Aí você me pergunta, qual é o meio então? Eu vou falar algo agora que talvez vai chocar vocês. O meio que Deus escolheu para a gente se reconciliar com Ele é a fé. E fé somente. Não é fé mais boas obras, certo? Não é fé mais alguma coisa, não. Eu sou reconciliado com Deus quando eu creio naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição. Amém? É assim que eu sou reconciliado com Deus. Não é por meio dos meus esforços.
Não é, quanto mais eu fizer, mais Deus vai se reconciliar comigo. Não, não é assim. Nós somos reconciliados apenas quando nós cremos em Cristo. Amém? Tinha um princípio da reforma, o princípio da sola fide, ou seja, somente pela fé. Amém? Somente pela fé é que eu sou reconciliado com Deus. Amém? Não é fé mais obras, não é fé mais esforço, não é fé mais religiosidade, não. Somente pela fé. Amém? É eu crer naquilo que Jesus Cristo fez por mim. Lembrando que fé, irmão, não é pensamento positivo. Amém? Não é eu creio que vai dar tudo certo. Não, fé não é isso. A fé que salva é aquela fé que confia naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que Ele carregou o nosso pecado e que por causa disso Deus não está mais irado conosco. É assim, esse é o sentido da fé que salva. Então, quando Paulo ele fala, no final do verso 20, assim suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus, ele está dizendo justamente isso, que nós devemos receber a reconciliação de Deus. Devemos receber o reconciliador que trouxe consigo a reconciliação de Deus. E é somente quem sabe que é um pecador miserável, que reconhece a malignidade do seu pecado, ou seja, quão terrível é o pecado, e o que realmente foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando a pessoa entende isso, a única coisa que ela deve fazer é se entregar sem restrições ao amor que se entregou por ela e carregou os seus pecados para que você pudesse se reconciliar com Deus. Amém? Então a fé verdadeira, ela recebe Jesus Cristo, recebe a reconciliação de Deus, então ela passa a se dedicar a viver para Ele, servindo de coração. Somente assim, por meio da fé em Cristo, que há possibilidade de reconciliação. E é somente assim que nós encontramos paz com Deus. Amém? Paz com Deus. Lembrando que tem uma diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. Amém? Paz com Deus é um estado. Amém? É um estado. A paz de Deus, ela está relacionada às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Por exemplo, eu estou passando por um momento difícil, mas ao mesmo tempo eu tenho a paz de Deus. Estou tranquilo. Amém? Creio na soberania de Deus, creio no poder guardador de Deus, certo? Mas a paz com Deus significa que eu não sou mais seu inimigo. Amém? Quem já leu aqui que na Bíblia fala que Abraão foi amigo de Deus? Quem já leu isso aí? A Bíblia fala que Abraão, um herói da fé, foi descrito como amigo de Deus. Essa mesma verdade pode ser dita de todos aqueles que creem. Amém? Todos aqueles que creem são amigos de Deus. Então a gente termina mais um estudo aqui sobre esse tema, um tema tão importante. Eu gostaria de finalizar com algumas lições. Amém? Com algumas palavras para as nossas vidas. Primeiro, novamente, reconciliação indica o fim de uma inimizade que havia entre nós e Deus e o estabelecimento de uma amizade entre nós e Ele. Antes, tome sempre isso por mente, antes éramos inimigos de Deus. Ninguém nasce amigo de Deus. Era inimigo de Deus por meio dos nossos pecados, mas Deus age por meio de Cristo para nos reconciliar consigo por meio da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Então, todos nós que cremos em Jesus, somos amigos de Deus. Deu para entender? Segundo, a reconciliação foi feita de modo completo por Cristo na cruz do Calvário. Então, é justamente por causa dessa obra completa na cruz do Calvário, é que Deus convida os pecadores a se reconciliarem consigo.
Aquelas pessoas que estão em inimizade contra Deus, Ele convida em todos os lugares a receberem essa reconciliação. E é por isso que nós evangelizamos. O evangelismo nada mais é do que um pecador falando para outro pecador onde encontrar reconciliação com Deus. Amém? Tem uma ilustração que fala o seguinte, que evangelismo nada mais é do que um mendigo falando para outro mendigo onde encontrar pão. Amém? Então é por isso que a gente evangeliza as pessoas. Em terceiro lugar, por meio de Cristo, desfrutamos de real, perfeita e final reconciliação com Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa acrescentar mais nada. Amém? Você não precisa fazer mais nada, por assim dizer. Eu não preciso... Cristo já fez a sua obra aqui, certo? Para você entender. Cristo já fez a sua obra aqui. Então eu preciso fazer mais alguma coisa. Certo? Preciso fazer mais alguma coisa. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa descansar na obra que Cristo realizou por ti e viver para Deus com base nessa obra. Certo? E o mais interessante é que essa situação de amigo, ela não pode ser mudada. Uma hora tu é amigo, outra hora tu não é. Não, ela não é mudada. Por quê? Porque ela não está baseada naquilo que tu faz, mas naquilo que Cristo fez por você. Em quarto e último lugar, é que o Evangelho da reconciliação molda as nossas vidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estiver brigado com alguém, se você estiver brigado com alguém, o correto é buscar reconciliação com essa pessoa. Por quê? Porque Deus fez isso. Deus se reconciliou com você. E veja, e Deus era a parte ofendida, mas Deus se reconciliou com você. Então veja, que o Evangelho, ele dá base para que a gente possa perdoar. Não é à toa que Paulo fala o seguinte, olha, perdoem uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo, certo? Então, se eu tenho inimizade contra alguém, ou se alguém me fez algum mal, eu devo buscar reconciliação, assim como Deus me reconciliou. Ou, se alguém me fez um mal e veio me pedir perdão, eu devo perdoá-la como Deus me perdoou. Certo? Então, a base da nossa ética, a base da nossa moral, sempre é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Sempre é o Evangelho de Jesus Cristo. Se não houvesse essa base, o fundamento do Evangelho, a nossa moral, ela seria ou uma moral falsa, amém? Ou uma moral baseada no próprio homem. Ou seja, eu vou perdoar para me sentir bem, vou perdoar para que aconteça isso comigo, ou eu vou plantar o bem para que na frente eu colho o bem. Vendo? É uma moral centrada no homem, uma ética centrada no homem. Mas quando eu perdoo porque Cristo me perdoou, aí eu vejo a diferença. A ética, a moral não está baseada no homem, mas está baseada em Deus. Isso é totalmente diferente. Amém? Deu para entender? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te render graças por mais um estudo. Pedimos a Ti, Senhor, que o ensino sobre reconciliação seja guardado em nossos corações, Senhor. Que a nossa vida seja moldada por Ele. E que a gente possa descansar e se alegrar na reconciliação que Tu fizeste conosco por meio de Cristo. E que também a gente possa anunciar essa reconciliação àquelas pessoas que ainda estão em inimizade contra Ti. Pedimos a Ti graça sobre os irmãos, em nome de Jesus Cristo, é isso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.